Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bechara, quero saudar a todos com a santa paz de Deus nesse vídeo, porque o intuito desse canal aqui é a gente servir a Deus, falar de Deus, conversar sobre coisas de Deus e também evolução espiritual, evolução da nossa mente, não é verdade? A gente precisa evoluir como pessoa. Então, o intuito desse canal é falar com as pessoas que querem crescer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Então vamos lá, galera. Há mais ou menos 30 dias atrás, eu fiz um react aqui de um vídeo que eu vi de um ex-CCB, que agora vou usar a palavra que eu usei no primeiro vídeo, anti-CCB. Ele até dá um título assim que ele chama a galera da CCB de CCBano, que eu nunca tinha escutado, mas enfim, respeito. O nome dele é Fernando, ele tem um canal que se chama Caminho de Damasco. Ele fez uma live, um vídeo, postou no canal do Caio Modesto. E ele criticou bastante, criticou duramente a congregação. E assim, como eu faço parte da igreja há 17 anos, me incomodou muito o que ele falou. Porque ele usou palavras assim, duríssimas, pesadíssimas, para se referir à fé dos outros. E a gente sabe que intolerância religiosa no nosso país é crime. Então, me incomodou profundamente as coisas que ele falou e eu resolvi gravar um vídeo reagindo ao vídeo dele. Fui muito criticada, foi o meu primeiro vídeo no canal. Quero agradecer a todos, inclusive, que assistiu o vídeo, que comentou, que me defendeu de alguma forma, ou que pelo menos foi educado, tá? Por quê? Vou explicar para vocês o motivo. Nesse vídeo, ele fala muito dos termos que a CCB usa, como que a gente fala. Ele se incomoda, por exemplo, com eu ter falado assim, eu sou agraciada, eu cresci na graça de Deus. Esses termos incomodou bastante ele. Eu acho que assim, por pura ignorância mesmo, que ele quis levar tudo ao pé da letra. E assim, eu sou agraciada, eu fui agraciada no meu batismo, eu fui agraciada na minha juventude, eu fui agraciada no meu casamento, eu sou agraciada. Todos os dias eu convivo com a gratidão de Deus e com a benevolência de Jesus Cristo na minha vida. Então eu sou uma pessoa grata e agraciada. Mas esses termos incomodam um pouco ele, o fato de eu ter falado que eu cresci na graça, porque eles estão falando que o termo graça, a igreja, a congregação está usando para dizer que lá é o caminho certo, que é a graça verdadeira, que não existe outra fora ela. Eu não sou nenhuma ignorante, posso ser ignorante em diversos assuntos, mas assim, eu sei que o que o leva, conduz nós ao céu é o nosso coração no final das contas, entendeu? Jesus Cristo, ele veio para todos, ele está em todas as igrejas, ele está em todas as pessoas, está em todos os corações. Então, quando eu falo que eu cresci na graça, ele acreditou que eu estava me referindo à igreja, mas não, eu quis dizer que eu conheço Jesus Cristo desde quando eu era criança. Então, eu cresci aprendendo do Senhor, andando nos mandamentos do Senhor e no que Ele recomenda para nós, certo? E agindo como cristã, que sou e sempre fui. Então, nesse vídeo, eu tomei muito hate, fiquei até um pouco assustada, mas assim, não ligo, porque eu sou uma pessoa muito educada, fui educada a todo momento, mesmo não concordando com as coisas que ele falou e da forma que ele falou, que foi o que mais me incomodou, eu continuei sendo muito educada. Eu só pontuei o que eu achava, o lugar que eu estou, que eu defendo e que eu cresci vendo pessoas muito boas dentro da igreja e não apenas só pessoas do jeito que ele fala, porque ele só olha com olhos maldosos, entendeu? A todo momento ele fala de forma pejorativa, maldosa. Teve até um momento do vídeo que ele falou da obra da piedade e xingou porque os irmãos vão na casa e oram e abrem armário e tudo. E sabe, tipo assim, como se fosse uma falta de respeito. E eu até no vídeo comentei que a minha casa, a minha mãe, né, quando eu morava com ela,
nós já fomos supridos pela obra da piedade, não aconteceu absolutamente nada disso. Aí veio bastante comentário de pessoas falando, é porque eles fazem isso, eles abrem armário, eles humilham as pessoas, não sei o que, tal, tal, tal. Mas, gente, vamos combinar aqui, a igreja não é obrigada a sustentar ninguém. As pessoas, se você quer ter 5 filhos, 10 filhos, você tem que ter noção do que você está fazendo, e para você não depender nem de governo, nem de igreja, nem de absolutamente nada. Nada. Então, se a pessoa que está doando quiser usar o método que ela achar que é viável, ela vai usar. Então, assim, eu tô meio gripada. Mesmo a pessoa recebendo, ela ainda dá um jeito de reclamar, de impor condições e tal. Então, assim, eu acho que muito sem noção. Mas, enfim, quero dizer que o meu vídeo teve quase 4.000 visualizações, já tá quase batendo 4.000 visualizações. Ganhei 100 seguidores aí com um único vídeo. Até demorei bastante para vir fazer esse vídeo aqui me reportando, que eu falei no vídeo anterior que eu ia fazer parte 2, parte 3, se fosse necessário, do vídeo dele, reagindo ao vídeo dele. Mas eu desisti dessa ideia, porque eu tenho sabedoria e é o suficiente pra saber que, tipo, vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou falar com pessoas que não querem me ouvir e que vão me criticar. Então, não vou me expor, reagindo mais ainda ao vídeo dele. Resolvi fazer um vídeo falando, comentando sobre o assunto, porém não vou ficar dando palco pra ninguém, porque ainda mais ele tá disseminando, assim, o evangelho de uma forma que tem muito ódio. O jeito que eles falam, assim, esses críticos aí falam dos ex-CCBanos ou de outra igreja, ou não sei do que tanto eles falam, eles estão falando com muita raiva. Eles chamaram a palavra de lixo, falam que a palavra que é mandada na congregação é um lixo, é um horror aquilo, que não tem Deus em nada daquilo. Então, assim, Deus fala que onde tiver 2 ou mais reunidos, ali ele estará presente. Então, como que você pode falar que não tem Deus lá? É muito grave para mim essas acusações. Então, eu resolvi não fazer a segunda parte do vídeo, tá? Primeiramente, para não me expor, porque eu acho que a gente acaba recebendo muita energia ruim. E aí, o que acontece? O que mais me impressionou, assim, o que ele apontou no vídeo? Que eu não fui evangelizada da forma correta, que a igreja, a congregação, ela não evangeliza os fiéis ali, certo? Com a verdade. Até o meu ponto de vista, eu já tem várias coisas que já aconteceu na minha vida dentro da congregação que também não foram legais, eu também não levei pro meu coração. Eu tive a sabedoria de tirar da frente o que eu achava errado, o que eu achava ruim, e me apegar nas coisas que eu achava boa. Então, o fato de eu estar ali e sentindo a presença de Deus, em comunhão com Deus plena ali dentro da igreja, conversando com os irmãos, ouvindo os testemunhos do que Deus já fez na vida das pessoas, conversando ali e tal, eu sempre senti muita comunhão nisso. Aí, se ele, por exemplo, não sente, não gosta de frequentar a igreja, prefere servir a Deus dentro da casa dele, ok, tá tudo bem. Eu me sinto bem indo na congregação, assim como os irmãos da Assembleia se sentem bem indo na Assembleia, os irmãos da Quadrangular se sentem bem indo na Quadrangular, na Universal e diversas outras religiões. Então, eu me sinto bem indo ali. Então, assim, eu não gostei do fato dele ter falado que a palavra que vinha no púlpito era um lixo. Ele postou o vídeo reagindo ao meu vídeo e, assim, eu não consegui assistir inteiro, porque eu achei extremamente muito pesado. Mas, enfim, ele falou bastante, me criticou no vídeo. Eu assisti algumas partes, assim, que a evangelização da congregação, ela está errada. Ok, há um tempo atrás, durante a pandemia, quando a gente ficou sem ter culto pra ir e tal, eu fiquei numa crise de ansiedade bem feia. Sofri bastante nesse período, porque você não podia sair de casa, você não tinha nada pra fazer, então você trabalhava ali
tentava trabalhar, mas tudo estava meio que parado, né? Então eu sofri bastante. Nessa época, eu li muitos livros, que eu gosto muito de ler diversos livros, e eu li muito a Bíblia. E eu tive acho que eu acredito que eu tive uma revelação, assim, do Espírito Santo. Porque veio algo no meu coração, assim, que nós somos senhores de nós mesmos. O Senhor, Deus, claro, Ele é o maioral. Mas dentro de cada um de nós, Ele colocou autonomia o suficiente para a gente ser dono da nossa própria vida. Então, o que eu acredito, que o que está nas mãos de Deus, tudo que não tiver no nosso alcance. Agora, se tiver no nosso alcance, é nossa obrigação. Então, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, é da minha conta, eu que tenho que correr atrás. Não vou ficar esperando Deus descer do céu e me dar uma fortuna. Não vai acontecer. Ele dá na minha mão a oportunidade, ele abre várias portas, ele me coloca para conhecer diversas pessoas, ele coloca diversas pessoas no meu caminho. Então, assim, ele me dá a oportunidade. Não vai cair do céu. Então, nesse sentido, eu me fiz saber, assim, que nós somos senhores de nós mesmos. Por quê? Porque você quer fazer uma coisa, você vai lá e faz e pronto. Pode ser que dê errado, a culpa é sua. Se der certo, a culpa é sua também. Agora, Deus, qual é o momento que ele entra na nossa vida? Quando alguma coisa não está no nosso controle. Alguma coisa de saúde, alguma coisa na nossa mente, alguma coisa que foge do nosso controle. Aí a gente tem que esperar em Deus a resposta dele, o retorno dele, a cura, enfim. Mas assim, nessa vida terrena, essas coisas materiais que compõem a nossa vida terrena diz respeito a nós temos que correr. E, por exemplo, se você for buscar de Deus alguma opinião e um conselho, algo do tipo, e ele não revelar, é porque ele quer que você descubra isso sozinho, conversando com outras pessoas, interagindo, resolvendo entre nós aqui, entendeu? Então, esse é o meu pensamento, certo? Só um minuto. E aí, eu já tinha tido esse insight durante a pandemia, que a gente, como eu falei no vídeo anterior, a igreja eu vejo muito como um hospital. Tem pessoas que precisam de um remédio imediato para aquela hora, para tirar a dor daquele momento que ela tá passando, que ela tá sofrendo na vida dela. Então, a igreja funciona muito como um hospital. Você entra lá com a sua prova, com a sua dor, com o coração apertado, você sai de lá leve, você sai de lá com a cabeça, com os pensamentos ordenados ali para você tomar uma ação mais direcionada. Então eu entendo como isso, exatamente. E o fato de você estar com os irmãos, você não precisa estar dentro da igreja, mas você tem a igreja, ok, frequente a igreja. Se você tem a casa do irmão que faz culto toda semana, esteja com eles, então esteja congregado com eles, aonde você achar melhor. Mas daí ele falou que a gente não conhece o evangelho, que a gente acha que Jesus salva por obras e tal. E aí eu até fiquei bem pensativa, porque eu já sabia que estava escrito que nós vamos ser salvos pelo ato de Jesus na cruz. Já somos salvos, Deus já garantiu isso. E não é por obra para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios e alguns outros trechos também da Bíblia faz bem notório isso, que Jesus Cristo já garantiu para nós a salvação. Porém, o jeito que eles estão pregando é o que eu acho um verdadeiro perigo. Porque partindo desse princípio, então eu não preciso fazer absolutamente nada. Porque tem um pedaço da Bíblia que fala em Efésios. Vou procurar aqui e eu já vou colocar aqui no corte. Vou colocar aqui para vocês. Mas ele fala que quem não cumprir os mandamentos dele, quem não andar segundo a sua palavra, não terá parte no reino dos céus. Então, assim, a salvação está garantida, mas daí logo depois Jesus Cristo entra em contradição, então, e fala que aqueles que fazem aquelas coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se uma pessoa faz mal para outra, se uma pessoa tira a vida de outra, se um marido bate na esposa, trai a esposa,
se um marido acaba com a vida de alguém, ou se machuca crianças, se estupra mulheres. Então essas pessoas estão com a salvação garantida, porque assim, todo mundo que eu vi criticando, que veio nos meus comentários criticando, eles disseram na verdade a mesma coisa, que tá todo mundo salvo, que tá legal. Então tá bom, então tá todo mundo salvo. Então tá me dando licença poética para eu fazer o que eu bem entender? Não consigo entender, porque é isso que eles pregam, entendeu? E aí, eu acredito que quando você é evangelizado ali pelo Espírito Santo, ou em alguma igreja, ou porque Jesus veio e começou a te dar direcionamento de ler a Bíblia e saber aprender das coisas de Deus, você já é transformado. Você já se torna uma pessoa transformada. Mas assim, o que eles estão falando é que você só precisa crer. Eu conheço várias pessoas que creem em Deus, acreditam em Deus, sabem que Deus existe e mesmo assim estão matando os outros em nome de Deus. Estão batendo a mulher em nome de Deus, porque a mulher não pode ser rebelde, porque a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então eu queria que ele me explicasse, usasse esse vídeo meu, esse corte, e me explicasse se a salvação está garantida. Por que Deus fala em Efésios 4, onde ele fala da unidade da fé, que é o meu entendimento, que várias pessoas vão falar de Jesus, até que vai chegar um momento que todo mundo vai falar em unidade de linguagem. Ou o que isso quer dizer? Que todo mundo vai falar a mesma coisa sobre Jesus Cristo. Como agora todo mundo está falando uma coisa diferente, provavelmente não é o tempo de Jesus voltar ainda. Mas até que as pessoas consigam adquirir uma unidade de linguagem, tá tudo totalmente errado. Por exemplo, quem me criticou no meu vídeo, que teve 500 comentários, se você pegar os comentários, você vai ver, essa irmã não segue direito, porque entrei no Instagram dela e fala que é crente, não é. Como assim? Pera, porque vocês estavam falando que a gente pode fazer o que quiser, que pode cortar cabelo, que pode passar maquiagem, que pode usar calça, que pode ter os costumes mundanos, tranquilo. E aí, vocês vão lá no meu Instagram me xingar, me ofender a minha família, entendeu? Porque eu tô usando brinco, porque eu estou de maquiagem, porque eu tô tanta coisa, porque eu fui numa viagem na praia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não consigo entender. Esses tais ditos aí agora evangelistas, que são ex-CCBanos, que saíram da igreja para ir pregar o evangelho sem frequentar nenhuma igreja, eles estão pregando o evangelho correto, mas estão agindo de maneira totalmente contrária ao que eles estão pregando, entendeu? Porque o firme fundamento das coisas é a fé, é o amor, é a caridade. Então, para você agradar a Deus, você precisa ter amor no coração. Ninguém vai agradar a Deus se não tiver amor ao próximo. É mandamento amar o próximo. Ele não fala assim, se possível aí, ame o próximo. Não, é um mandamento. Amar o próximo é um mandamento. E aí, você vai lá nos meus comentários, no vídeo que eu postei, e vê os verdadeiros evangelistas me xingando, falando mal de mim, indo nas minhas redes sociais me atacar, indo no meu direct me bombardear, falando do meu casamento, falando um monte de coisa que eles acham por ver ali superficial. O que eu quero mostrar, no meu Instagram é 5% das coisas que eu vivo realmente. Não é nada, ninguém sabe como é a minha vida, entendeu? Aí falou que eu não sou crente, só que eles podem cortar cabelo, eles podem fazer tudo. Só que o que tá dentro da igreja não pode. O que tá dentro da CCB não pode. Mas eles que estão criticando quem tá na CCB, pode. Aí se eu tô na CCB e quero, por exemplo, colocar uma calça jeans, não pode. Mas eles podem. Entendeu? Então, assim, esse povo é muito contraditório, zero amor. Se você pegar os meus comentários, assim, eu não consigo nem repetir, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito educada, e eu procuro ser melhor a cada dia, procuro ter mais amor a cada dia, procuro ajudar o próximo a cada dia. Então, nesse vídeo aqui, eu quero deixar bem claro que a minha religião
é cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Se vocês entendem o que eu tô falando, são porque essas pessoas estão sozinhas, elas estão desamparadas na terra. Então a minha missão na terra é falar de Deus de forma amorosa, para que essas pessoas queiram vir para a graça. Eu não quero tirar ninguém que está dentro de igreja nenhuma, não é minha missão, tá? Mas eles estão fazendo exatamente esse trabalho, tirando as pessoas que estão dentro da igreja. E só assim, parando para pensar, se a pessoa tá dentro da igreja e acredita fielmente naquilo, você acha que Deus vai julgar ela errado? Você acha que Deus vai ver ela com maus olhos? Se é o entendimento dela, como que Deus vai cobrar de uma pessoa algo que é o entendimento dela? Então, eles deveriam parar, eles deveriam ficar em paz e parar de tentar tirar as pessoas de dentro da igreja para fazer as pessoas ficar com a fé fria, morna, não conseguirem orar dentro de casa, porque é isso que acontece quando a gente não vai na igreja. A gente não consegue ter a mesma pujança para servir a Deus como a gente estaria indo na igreja, como com a animação dos cultos, ensaio, reunião de jovens. Você não faz isso dentro da casa. Você pode fazer, tá? Se você consegue fazer, nota 10 para você. Só que a maioria não consegue, a maioria fica enfraquecido na fé. Uma grande prova é depois da pandemia. Mais de não sei quantos % de irmãos da igreja não voltaram a congregar, não retornaram para a igreja, enfraqueceram na fé. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês, agora o meu recado é para vocês que estão aí criticando quem tá na CCB, quem tá nas outras igrejas, falando que não sabe do evangelho de Jesus Cristo, que a gente não tá seguindo nada, que a gente tá, assim, num universo paralelo. Os irmãos de dentro da igreja CCB, ou da Assembleia, ou de qualquer outra religião, eles têm muito mais amor no coração. Eu nunca vi absolutamente nenhum irmão dentro da igreja tratando o outro mal, porque o outro não entendeu direito a palavra. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém ter um comportamento de xingar o outro, de ofender, se tivesse meu telefone, teriam me ligado me xingando, porque, nossa, teve umas pessoas que mandou assim coisas absurdas pra mim no meu direct no Instagram, me xingando por conta desse vídeo. Então, assim, eu nunca vi na igreja alguém indo humilhar o outro porque ele tá pensando errado, porque ele não sabe. Não. As coisas são conquistadas no amor. Não é assim que a gente converte as pessoas, convence as pessoas a ir na nossa igreja ou a conhecer Jesus Cristo. Porque que adianta? Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa. Se quem está entregando a palavra de Jesus Cristo, o evangelho, for uma pessoa cheia de ira, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de discursos duros aí com a pessoa que está chegando agora, essa pessoa não vai querer conhecer evangelho nenhum. Essa pessoa vai querer morrer na ignorância, porque ela vai falar, não, eu não vejo Jesus nessa pessoa. Se Jesus é esse cara aí, então eu não quero servir Jesus, nem a Deus, nem nada disso. E não é à toa que na nossa geração hoje, as pessoas têm Deus como machista, Deus como cruel, como um Deus malvado. Tem várias pessoas que não aceitam Deus como o Deus deles, não confessam Deus como o Deus do céu todo-poderoso, não acreditam. Por quê? Porque quem está entregando o evangelho está entregando de forma errada, está sendo ignorante, está sendo negligente nessa maneira de entregar a palavra de Deus. Então, assim, muitos aqui tentaram me convencer a sair da igreja, sair dessa seita que é a CCB, e assim, eu não vou sair. Eu não vou sair, porque se eu frequento uma padaria, um restaurante, um lugar que eu gosto, que eu me sinto feliz e me sinto bem, na igreja não é diferente. Eu me sinto bem, me sinto em paz, não vou deixar de ir, porque meia dúzia de pessoas está falando que estão profetizando o evangelho errado lá. Não vou sair de maneira nenhuma. Então, o que eu penso da minha vida, né? Conhecendo e lendo, buscando conhecimento, entendimento, sou neném ainda na graça de Deus, eu não sei, eu realmente estou começando a entender a palavra de Deus de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá. Por quê? Porque eu estou com curiosidade de me aprofundar mais nas coisas de Deus. Então,
Eu sou neném ainda, eu não sei falar, por exemplo, como o Fernando. Ele fala muito melhor do que eu, ele fala com muito mais propriedade que eu, ele entende muito mais do que eu, só que não tá sabendo entregar a mensagem. E aí, é o que eu falo, ao invés dele anunciar o evangelho, ser discípulo de Jesus Cristo, ele tá tirando as pessoas de dentro da igreja, fazendo com que as pessoas sintam um ódio profundo da igreja, entendeu? E Deus acha agradável que tenha igreja. É agradável aos olhos de Deus que a gente esteja junto, congregando como uma sociedade. E a respeito das diversas outras coisas que ele falou, de costumes, de linguagem e tal, eles se incomodam com coisas muito pequenas, sabe? Então, acho que assim, tem tanta coisa maior pra gente prestar atenção do que no vocabulário, no que a pessoa fala. É como qualquer outra empresa, por exemplo, se eu abro eu tenho um restaurante aqui, por exemplo, eu tenho um restaurante, tenho outras coisas aqui de empreendedorismo. Para trabalhar comigo, só vai trabalhar quem tiver a mesma unidade de linguagem minha. Então, o que eu falo para a pessoa? Eu explico para ela a minha maneira de trabalho, eu explico como eu gosto, como é e como deve ser e tal. E a pessoa, ela vai ter a mesma unidade de linguagem minha para trabalhar comigo, para dar certo. Quando a pessoa tá pensando, vamos dizer assim, em fundar uma nova religião, ela vai criar alguns costumes para que separe, como fala, para que diferencie, separe não, para que diferencie quem vai na igreja, para que uma pessoa se encontre na rua com outra pessoa da mesma religião e se reconheçam, porque eles são semelhantes, entendeu? Diferente do mundo aí fora, dos gentis que a gente fala, entendeu? Que não conhecem, que não praticam, que não exercem, não vivem o evangelho. Para eles fazer o bem e fazer o mal, tá tudo certo, tudo ok, entendeu? Não conhecem. Então, esse que é o problema. Quando você chega e anuncia o evangelho certo da maneira errada, cara, você tá acabando com a fé das pessoas. Você tá fazendo as pessoas pegar raiva do que você tá pensando, entendeu? Então, eu acho assim, legal, super apoio as pessoas a estudarem a Bíblia, a ler a Bíblia, porque eu acredito que ela contém a palavra de Deus, sim, porque se a gente for levar ao pé da letra que ela é a palavra de Deus, assim como ele falou no vídeo, então a gente tem que matar os outros aí, a gente tem que sair lutando, se for seguir alguns exemplos aqui, os maridos têm que vender as esposas para outros, em troca de algum poder, algum bem, algo do tipo, entendeu? A gente tem que destruir as pessoas. Então, assim, se você for levar o pé da letra, aí você vai ter que ser meio malvado, entendeu? Se você for levar que Deus é a Bíblia inteira, então teve Sodoma e Gomorra, teve tudo. Tudo. Tem várias coisas ruins que aconteceram que estão escritas na Bíblia. Então, assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, porque testifica, né, a passagem de Jesus Cristo pela terra. E isso é muito importante. Mas é importante também você ter discernimento na hora de que você for pensar. Ter os seus pensamentos, assim, quando você quiser, por exemplo, formar uma opinião, essa palavra que eu estava procurando, formar uma opinião, você precisa entender o que está escrito. Se você falar de forma errada, as pessoas também vão entender de maneira errada. Então, é muito bom, assim, eu aconselho você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, buscar conhecimento. E se você está dentro da igreja e viu que eles estão fazendo algo de errado, falando algo errado dentro da igreja, o que cabe a você? Você vai sair da igreja? Vai se fazer um covarde? Como muitos que saem da igreja, falam mal e vão embora e largam os outros lá, ok. Não, se você identificou um erro, você começa a tentar corrigir, você começa a tentar conversar, porque sempre as coisas acabam sendo relevantes. O Fernando falou bastante, por exemplo, sobre que antes era revelação, daí depois deixou de ser. Porque antes não podia televisão e agora os irmãos revelaram que podia. Mas Deus não sabia que depois ia poder, que ia ter pandemia. Fala uns absurdos de tanta ignorância que, olha, eu acredito fielmente que tudo evolui.
Até, tá escrito aqui, ó, em 4 de Efésios, até que todos cheguem, atinjam uma unidade de fé. É óbvio que eu penso de um jeito, ele pensa de outro, você pensa de outro jeito, cada um vai pensando de um jeito, então a gente vai juntando tudo isso até que seja uma unidade de linguagem, a mesma unidade de linguagem, entendeu? Então é normal que tenham pensamentos e crenças divergentes. Uma hora vai aparecer o verdadeiro evangelho, todo mundo sabendo que aquele é o verdadeiro evangelho e pronto, porque para mim o evangelho que eles pregam não adianta ser o certo tirado ali na ponta do lápis da Bíblia se eles estão entregando de forma errada, estão entregando com ira, com ódio, com raiva, cara, porque assim, foi surreal. Eu não ligo pra hate, zero, eu tenho zero necessidade de aprovação, não me importo das pessoas me xingarem, tô nem aí. Eu pago minhas contas, eu vivo a minha vida, não tô nem aí. Então, mas assim, o que me chocou foi eles terem falado, talvez a coisa certa, mas assim, de forma totalmente, assim, com ódio, com uma ira, com uma raiva, assim, sabe? Isso me assustou muito, porque isso é muito perigoso. E aí você pensa, estão tentando tirar as pessoas da igreja para apresentar para as pessoas essa ira, essa raiva, entendeu? Aí quer tirar a pessoa que está dentro da igreja tranquila. A igreja qualquer igreja, tá? Quando eu falo igreja, qualquer templo físico que tem aqui fora, é uma das coisas que mais salva as pessoas do mundo das drogas, do mundo do crime. As pessoas se convertem e deixam de viver aquela vida errada. E deixam de praticar as coisas que elas faziam, porque elas passam a conhecer o amor de Jesus Cristo, entendeu? Aí eles estão pregando o evangelho correto, mas sem amor. Impossível agradar a Deus dessa maneira, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui também, eu não sei se eu comentei no outro vídeo, mas eu realmente acho que o Fernando, ele é um pouco frustrado com a congregação. Porque se ele não fosse frustrado, ele já teria saído muito antes da igreja e não teria ficado 30 anos na igreja, né? Como ele estuda bastante e lê bastante a Bíblia, eu acho que já chegou para ele esse esclarecimento há um bom tempo. Então, eu acho que ele é meio frustrado com a igreja CCB por não ter tido cargo, por não ter sido cooperador, ancião e nem ter tido nenhum outro cargo lá dentro. Acaba acontecendo mesmo com algumas pessoas que estão dentro da igreja, porque nós somos seres de carne, tá? Então as pessoas erram, acertam a todo momento, mas assim, a vaidade toma as pessoas também. Então muitas pessoas se iram porque não conseguiu atingir, entendeu? Aquilo que ela queria, aquele ministério que ela queria. Então, é uma vaidade mesmo que entra no coração. E eu acho que o Fernando é muito frustrado por conta de não ter seguido carreira dentro da igreja, eu diria assim, tá? Tem que colocar entre aspas aqui, porque eles levam tudo ao pé da letra. Então, tá difícil de conversar, porque a pessoa tem um entendimento, mas é ignorante de outros aspectos, né? Quando eu digo outros aspectos, é nessa questão que eu citei diversas vezes. Não saber falar, não saber se comunicar, tem linguagem agressiva, tem essa comunicação agressiva o tempo todo de ataque. Então, assim, eu não gosto disso. Eu acho que o ser humano está todo assim, atacando um ao outro todo o tempo. Eu acho que não é esse o caminho, não é por aí. E eu aconselho, assim, a você que está dentro da igreja, assim como eu, que está conhecendo e vendo, lendo e tendo o entendimento da Bíblia, porque ler a Bíblia a gente lê a vida inteira dentro da igreja, mas ter o entendimento, assim como eu só agora, de um tempo para cá, que você consiga colocar esses ensinamentos dentro da igreja, na sua comunidade, com as pessoas ali do seu ciclo, que você aos poucos vá falando com amor, sabe? Vá passando as coisas com amor e tal. E a preocupação do Fernando é porque, assim, ele fala que na igreja o povo tá lá enganado, que não é a graça verdadeira e tal. Mas, Fernando, se Jesus Cristo já morreu na cruz e o ato da cruz
nós fomos agraciados com a salvação da vida eterna, não tem com o que você se preocupar. Quem tá dentro da igreja, quem tá fora, não tem problema, tá todo mundo salvo, tá tranquilo. Não tem com o que você se preocupar. A salvação tá garantida. Então, não precisa se preocupar se a pessoa tá dentro da igreja ou fora da igreja, se é o verdadeiro evangelho, se é o falso evangelho, se é seita, se é igreja. Não importa, porque a salvação tá garantida, entendeu? Então, assim, convido a você a orar bastante, apresentar essas pessoas em oração. Se Deus te fez abrir o seu entendimento para passar alguma mensagem, saiba passar essa mensagem de forma amorosa, de forma caridosa, de forma educada, porque a gente está aqui na vida para aprender e para evoluir, certo? Faz parte da nossa evolução. E que a gente viva aí uma média de vida 100 anos, podendo chegar até 120 anos, a gente tem tempo o suficiente para evoluir aqui como pessoa, como cristão, como ser humano, como pai, como filho, como amigo, como tudo. Então use isso para que você consiga realmente ser uma pessoa melhor e anunciar o evangelho, falar de Jesus Cristo, para que todos conheçam quem foi Jesus Cristo, quem foi essa pessoa que fez esse ato tão maravilhoso por nós na cruz, tá bom? Então esse daqui é meu vídeo. Vamos ver se ele vai fazer algum comentário ou não. Estou disposta também a conversar. Desejo tudo de bom para ele e para todos os outros. Meu coração jamais ele se vira contra ira, com raiva das pessoas terem me atacado e tal. Não fico com nem um pouco de raiva, nem tenho ira. Tenho apenas assim, um sentimento de dó mesmo por essas pessoas, porque elas estão falando do verdadeiro evangelho, só que não estão praticando. E aí falar é fácil, mas praticar é outro problema, certo? Outra coisa também rapidinho aqui que eu queria pontuar, no nosso trabalho já faz exatamente 11 anos que nós trabalhamos de forma totalmente digital, tá? Trabalhamos pela internet, a gente já tivemos consultório físico, mas não temos mais, nós trabalhamos de forma remota. Então a gente vende nosso trabalho pelas redes sociais, com vídeos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, e também com vídeos, informações, e o atendimento também é feito pelo WhatsApp e tal, conversa ali por e-mail, por WhatsApp. Então faz 11 anos que a gente está nesse mundo digital, tá? 100% da minha renda, da minha maior renda, é vinda desse trabalho de internet. Então vamos levar em consideração que eu tenho bastante conhecimento com a internet, certo? Porque é uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia ninguém mais compra nada físico, a maioria, todo mundo compra pela internet, chega no outro dia, é super prático e fácil. E assim, meninos de 15 anos, 16, 17 estão ficando multimilionários fazendo vídeos para o YouTube. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, estão vendo esse meu desabafo, que o Fernando, ele achou uma fonte de ganhar muito dinheiro, de fazer muito dinheiro. Então, assim, os vídeos que ele posta, esses outros canais aí que postam, que falam, que criticam e fazem, acontece, é uma maneira... Pensa comigo um pouquinho aqui. Se eu fui na congregação e me desagradei, ou em qualquer outra igreja, me desagradei com alguma coisa, e aí eu vejo o cara falando coisas parecidas que ele também viveu, o que eu vou fazer? Vou lá e vou criticar, é verdade, que não sei o que e tal. Então, as visualizações, elas dão dinheiro, tá? Eu sei porque a gente ganha com visualizações no TikTok, ganha quase $1.000 por mês, tá? Com visualizações do TikTok, do YouTube. Então, é bastante dinheiro. Então, assim, para vocês terem uma consciência e não serem ignorantes nessa parte, o Fernando, ele é tão polêmico assim, e esses outros canais, porque eles ganham dinheiro com isso. Com certeza, eu tenho certeza que eles não têm trabalho fixo. Eles ganham dinheiro fazendo vídeos polêmicos, usando o nome de igrejas, pregações de irmãos gravadas, que eles postam aí no culto, vídeos com ex-pessoas que frequentavam a congregação,
Tudo isso para ganhar dinheiro, para monetizar. Então, assim, o meu intuito no vídeo dele não foi ganhar dinheiro, porque eu nem tenho seguidores suficiente no meu canal próprio que eu abri há 2 meses atrás. Para fazer isso, você tem que ter lá mais de 10 mil seguidores para monetizar. E então não foi ganhar dinheiro, tá? Mas ganhei 100 seguidores aí, ganhei bastante visualizações. Quem sabe um dia eu começo a monetizar também, né? Mas eu não quero monetizar de maneira que eu ofenda a religião do outro, que eu ofenda a pessoa do outro, a crença do outro, ou o que o outro tá fazendo de certo ou errado. O meu intuito com o meu canal é falar de Deus, falar das coisas boas, falar sobre crescimento espiritual, falar da importância do casamento, da união sagrada matrimonial, falar sobre hábitos saudáveis, hábitos de treinamento, de dieta, leitura, exercícios físicos. Esse é o meu intuito, fazer com que a pessoa cresça de forma espiritual, material e mental também, tá bom? Então, fiquem atentos aí, cuidado com esses lobos aí que tem na internet, que estão usando o nome de Deus para monetizar e virar dinheiro, tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você quiser me xingar também pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou da minha educação também, obrigado por elogiar no outro vídeo. Também peço que você comente aqui, tá bom? Porque isso dá engajamento no vídeo, faz com que ele seja entregue para mais pessoas. E assim, quem sabe um dia eu começo a monetizar também, assim como Fernando, Caio e Josafá, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo.